Quando Adão e Eva pecou, quando caíram, quando pecaram, o que fizeram? Eles se escondem. Isso é um problema do pecado. O Senhor desceu do céu. Um dia antes tinha deixado um casal perfeito. Um dia depois ele desceu. Chegou lá embaixo e diz: Adão, cadê você? Adão, não estou aqui não. Olha, me sigam aqui. Adão está dizendo: eu não estou aqui não, Senhor. Adão, cadê você? Escondido. Esse é o problema do pecado. O pecado, ele leva a pessoa a se esconder. Ela quer ficar. Essa é a ideia satânica. Satanás quer que você fique com o seu pecado e morra. Porque Satanás sabe que Deus odeia o pecado. Mas ele sabe que Deus ama o pecador. Mas ele odeia o pecado. E quem vai ficando com o pecado um dia vai ser destruído, porque Deus odeia o pecado, mas ele ama o pecador. E Davi disse: opa, estou com problemas. E as fórmulas humanas para resolver o problema do pecado são interessantes. Sabe qual foi a de Davi? Davi disse: Joabe, manda Urias. A história de Davi e Betseba é uma história interessante, porque ela tem dois grupos: os fiéis e os infiéis. Os fiéis, você vai ver, Urias é um fiel. Os infiéis, você vai já descobrir, Betseba é infiel. Não diga que Betseba foi chantageada. Não diga que ela foi pressionada. Ela poderia ter dito como a rainha Esther: e perecendo, perecerei, mas eu não vou trair meu marido. Ela foi porque consentiu. Davi, ele também está errado. Joabe, ele sabe do caso e ele envia Urias. E agora Urias chega. E Urias vai até Jerusalém. E quando ele chega, Davi olha para Urias e diz: Urias, eu te mandei chamar porque eu quero tirar algumas dúvidas. Como é que está indo a guerra? Como é que está indo a luta? Conversa fiada. Conversa mole. Ele não queria saber da luta, ele não queria saber da guerra. Ele não tem inimigo, você não se lembra? Ele não tem inimigo para lutar. Por que está perguntando sobre guerra? Ele não foi lutar. Como é que está indo a guerra? E Urias contou. E Urias disse: olha, a guerra está assim, nós estamos vencendo. Então Davi olhou para Urias e disse: olha, Urias, eu escolhi você é o meu amigo de confiança. E eu te chamei para você ter um momento de férias. E para você ter um momento de descanso. Para você ir para casa. E logo depois que ele disse isso, ele despediu Urias. E mandou Urias. Mas diz a Bíblia que Urias vai e se deita com os servos. Eu gostaria que você visse um quadro. Se Davi viu a casa de Urias e viu Betseba da posição onde estava, você acha que Urias não conseguiu ver a sua casa e ver a sua mulher na mesma posição? Olha só que momento, um homem alguns meses longe de casa, querendo estar com a sua esposa, querendo estar junto com ela. Você acha que um homem peca depois de estar 6 meses longe de casa e querer estar com a esposa? Não, não peca. Isso não há nenhum pecado, um homem querer estar junto com sua esposa depois de um tempo fora. Agora este homem, ele lutou contra a sua vontade e ele se deita com os servos e não vai. E a história diz assim que Davi chamou, porque foi informado, a Urias não foi. Olha o plano de Davi: Urias vai, se deita e o filho é dele. E tudo está resolvido. Mas Urias é fiel. E Davi diz: opa, esse homem é fiel, então calma. E ele chama Urias, e quando chama Urias, ele faz uma pergunta para Urias. Melhor teria sido para este rei não ter perguntado nada para Urias. E ele olha para Urias e ele diz: Urias, por que você não vai para a tua casa? Você não veio de uma jornada, você não lutou, você não se esforçou, você não está em guerra. Por que você não vai agora para a tua casa? Estou te dando descanso, eu sou rei de Israel. Por que você não vai e se deita com a sua esposa? Por que você não vai com ela? E sabe o que esse homem disse? Olha a fidelidade desse homem. Ele não é israelita, ele é heteu. Ele olhou: olha, a arca e Israel estão em tendas. O meu senhor e os meus companheiros estão ao ar livre. Como é que eu vou ter coragem de deitar com a minha esposa? Eu te digo hoje, rei, é certo, eu não irei com minha esposa, eu não vou deitar com ela. Essas palavras de Urias estremeceram Davi. Porque Davi encontrou um homem fiel. E quando o pecador está no pecado e vê alguém fiel, ele fica assustado. Ele diz: mas será? Eu achei que todo mundo era corrompível. Todo mundo poderia cair como eu caí. E agora Davi diz: não, calma.
fica aí, porque eu preciso pensar algo, fica mais um dia, porque eu tenho algum plano. E então ele planejou, e se não fosse a cobiça, e se não fosse o adultério, e se não fosse só isso, ele somou outros pecados, ele somou também o dar bebida alcoólica para o semelhante. A Bíblia diz, maldito quem dá bebida alcoólica para o próximo. E o plano desse homem, ele fez um banquete, embebedou a Urias, e ele falou, agora este homem bêbado, ele perde a razão, e perdendo a razão se deita com a mulher, se deitando com a mulher o filho é dele, e eu estou livre. Olha só, pecados secretos, soluções humanas, querendo esconder o seu pecado. E esse homem bebeu, e a Bíblia diz, Urias foi e bebeu, e a Bíblia diz embebedou, e ele estava bêbado. Agora eu fico impressionado com essa parte na Bíblia, sabe por quê? Porque este homem mesmo bêbado, continua fiel. Eu espero que nenhum bêbado tenha me ouvido nesse momento. E ele diga, oh amém, alguém me entende nesse mundo. Sabe o que me impressiona? É que este homem mesmo sob efeito do álcool, ele não vai se deitar com sua esposa, ele é fiel mesmo sobre o impacto do álcool. Que homem é esse? Quando Davi vê esse tipo, essa têmpera, ele diz, não tem outra solução para esse homem. Um homem fiel como esse merece a morte. Tem que matar. Eu tenho que resolver isso de um jeito. E sabe o que é impressionante? É que esse homem levou a sua carta de morte em mãos. Eu quero te dizer o seguinte, cada passo que ele dava em direção ao exército, era um momento a menos de vida. Cada momento que ele se aproximava da batalha, era o seu fim. E quando Joabe recebeu, Joabe é comparsa, eu te falei. Joabe é comparsa de Davi. Joabe está junto com Davi nessa. Quando ele dá a carta a Joabe, Joabe entende o plano. Agora imagine a cena, porque Israel está indo em luta, Israel está indo contra o inimigo, de repente eles estão em luta, o exército numa manobra assim radical, recua, e o general Urias fica só exatamente na posição onde o inimigo era mais forte. E nesse momento acontece uma tragédia, porque o herói de guerra, um general de respeito e honra, ele é cravado de flechas e ele tomba no campo de batalha. A notícia foi dada para Davi, Urias está morto. E Davi agora diz, resolvi. Resolvido o problema. O Urias está morto, não tem mais problema. Se engana. Pecados secretos, eu te disse, é a melhor fórmula para destruir uma pessoa. E Deus ama tanto o ser humano que Ele diz, eu não vou te deixar com o teu pecado secreto. Eu vou te ajudar para que você se liberte desse pecado. E o Senhor, com amor, Ele vai a Davi. E aqui na história de Davi e Betseba tem gente fiel. Eu disse para vocês, um já morreu, é Urias. Tem um outro fiel, é Natã, o homem de Deus. E eu me admiro desse homem, porque esse homem tem coragem de entrar na corte. E ele chega a Davi e diz, Davi, eu tenho que falar contigo. Eu preciso te contar uma história. E Davi diz, olha, me conta uma história, porque eu estou precisando de história. Eu tenho que esquecer alguns problemas. E ele disse, eu vou te contar uma história. Um homem tinha um monte de ovelhas. Tinha muita ovelha. Ele era rico. Ele recebeu a visita de um amigo. Então, quando ele recebeu a visita do amigo, sabe o que ele fez? Ele foi e pegou a única ovelha do seu vizinho. O seu vizinho só tinha uma ovelha. Ele tinha várias. Ele pegou a única ovelha do vizinho e matou. E ofereceu para o amigo. Quando Davi ouviu esta história, ele disse, não, quem que é esse homem? Porque eu preciso matar esse homem. Interessante, Davi está dando a sua própria sentença. Eu preciso pegar esse homem. Esse homem é réu de morte. Esse homem não pode viver, porque isso é uma injustiça. Olha só. Davi consegue ver a gravidade de uma ovelha morrer, mas ele não consegue ver o seu pecado, o seu adultério, o seu crime. Natã é fiel. E o profeta de Deus aponta para Davi e diz, sabe quem é esse homem? Davi disse, me diga, você é esse homem.